Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos no segundo capítulo do audiobook Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 2, O Espírito e seus Corpos, primeira parte. O homem, ser vivente, é composto de espírito, perispírito, princípio vital, corpo físico. Espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito não tem forma, mas podemos representá-lo como chama, clarão ou centelha etérea. E foi criado simples e ignorante. O espírito aparece quando o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Haveria, sim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. André Luiz e Emmanuel, em muitas ocasiões, têm apoiado esse entendimento. Vejamos algumas citações de suas obras. Reconhecemos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênio a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Procedemos o elemento primitivo comum de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplasmáticas nos lastrearam as manifestações primeiras. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de encarnação em encarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, em que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo libertatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pela carícia da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Retrocedendo ao princípio inteligente, encontramos a explicação de sua origem. Quando a resposta à pergunta 606 de O Livro dos Espíritos diz que o princípio inteligente é tirado do elemento inteligente universal. Se analisarmos profundamente a obra kardecista, bem como a de André Luiz, concluiremos que a origem do homem remontam aos reinos inferiores, conforme vemos na resposta à pergunta 540 de O Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve
tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E na citação de André Luiz, o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. E esta outra. Posteriormente, o princípio espiritual que despertou do sono letárgico do mineral descortinou os horizontes da sensibilidade vegetal, desenvolveu o instinto animal, penetra nos domínios da mente. Diz Leon Denis: na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Essa hipótese é reforçada pela pergunta 28 de O Livro dos Espíritos. Sendo o espírito em si mesmo, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito a confusões. Designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe-vos formular vossa linguagem de modo que vos podeis entender. Ora, sendo a matéria em estados diferentes, mas matéria, podemos concluir que a matéria inteligente teria sido matéria inerte. Relembramos a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Esse tema é também tratado na pergunta 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como é possível definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Porque compreendeis muito bem, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão eterizada que vos escapa aos sentidos. Quanto à transição irracional-racional, relembraremos a questão 607. Ficou dito que a alma do homem em sua origem assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela se ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. No livro A Gênese, capítulo 11, item 16, Kardec nos fala dos primeiros homens. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Emmanuel esclarece em que ponto se dá essa transição. Mais de 20 bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Entre os reinos vegetal e animal, a ciência nos fala dos zoófitos ou animais-plantas, cujo nome indica que tem algo de um e de outro, é traço de união. O mineral inorgânico é simplesmente matéria. O vegetal orgânico possui princípio vital. O animal, além do princípio vital, possui também perispírito, o princípio inteligente. O homem, além do princípio vital e do perispírito, é espírito. Diz Kardec que o mineral é decomposto e recomposto. O vegetal, entretanto, não pode ser recomposto, porque o princípio vital retorna à sua origem, que é o fluido universal. Prosseguiremos nos próximos capítulos a debater sobre este tema tão fascinante.
Perispírito. Perispírito é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, por meio do qual ele exerce a sua ação. O perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Essa vestimenta é mais ou menos grosseira, segundo o estado evolutivo do espírito, e é formada pelo fluido universal de cada planeta. No estado de erraticidade, esse envoltório pode se apresentar sob o aspecto que se desejar, porque é manipulável pelo pensamento do espírito. Assim é que, se evocarmos Esopo, ele se apresentará ao vidente de acordo com o aspecto físico pelo qual a história o registra, isto é, corcunda e feio, apesar de, na realidade, tratar-se de um espírito resplandecente de luz e causar respeito e simpatia em virtude de sua forma harmoniosa e bela. Encontramos outro exemplo em O Livro dos Médiuns. Tais exemplos nos mostram as possibilidades que os espíritos possuem de modificar a sua vestimenta perispiritual. Essas modificações também podem ser feitas em conformidade com o plano em que tenham de se apresentar. Assim é que, para se tornarem visíveis na forma vaporosa e palpáveis na materialização, e até na forma denominada agênere, em que pode ser confundida com uma pessoa encarnada, o perispírito se adensará segundo essas necessidades. Tais modificações se processam de acordo com os desejos do espírito, como também ocorrem contra sua vontade, como nos casos de degenerescência, ou nos casos de mutilação, por efeito de doenças ou acidentes que se refletem no perispírito e o acompanham quando do desencarne, seja por impossibilidade ou por ignorância, mas que pelo pensamento essa desarmonia pode ser corrigida no corpo perispiritual. Aliás, esses desequilíbrios da forma nada mais são do que os reflexos da mente doentia, porque uma pessoa doente fisicamente, mas sã moralmente, passará para o mundo espiritual liberta de todas as imperfeições físicas. O corpo fluídico será o que o espírito estiver vivendo mentalmente. Haraldur Nilsson, em seu livro O Espiritismo e a Igreja, conta-nos uma cena de desencarne presenciada por uma enfermeira clarividente, em que ela nos descreve a beleza perispiritual de uma senhora que fisicamente estava em lamentável situação. Era um quadro de rara beleza, o perispírito exuberante de saúde e alegria, abandonando aquele corpo enfermo e de lastimável aspecto. Outro exemplo notável dessa transformação é o que nos conta Chico Xavier, relatando a cena da visita que Jesus Gonçalves lhe fez no dia do seu desencarne, cumprindo uma promessa que esse lhe fizera em uma de suas cartas. Jesus Gonçalves estava bastante deformado pela lepra, causadora de seu falecimento. No entanto, quando se apresentou à evidência de Chico, foi sem deformidades. Mas o notável no caso é que era justamente nas partes onde a lepra mais o afligira que mais resplandecia o seu corpo espiritual. O corpo perispirítico varia segundo o estado evolutivo dos espíritos, bem como do plano onde ele se encontra. Assim é que o perispírito de um selvagem é bastante pastoso, conforme nos afirma André Luiz. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa.
Sendo o perispírito variável em sua densidade, conforme o estado evolutivo do espírito, podemos compreender por que um espírito superior pode ver o inferior e o inferior não o vê. Isso é natural, já que o perispírito é uma condensação do fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O perispírito não está, porém, preso dentro de uma caixa, de um corpo, como um pássaro, mas sim irradia-se em derredor, envolvendo-o como uma atmosfera fluídica. R.A. Ranieri, em seu livro Abismo, descrevendo as zonas umbralinas mais densas, denominadas abismais, nos fala da regeneração do corpo fluídico, citando casos que levam milhares de anos para se regenerar. Mas o retrocesso é somente da forma, já que o espírito não pode retroceder. Essa deformação é de lenta recuperação, o que faz com que o espírito tenha o seu avanço evolutivo retardado por muito tempo, devido à deficiência dos meios de atuação. É comum se um músico tivesse um instrumento imperfeito para executar suas partituras. André Luiz também se refere às formas ovoides, que poderíamos dizer que são seres humanos despersonalizados. Essa degenerescência é consequência não só do ódio extremo que determinadas criaturas votam aos seus inimigos, que às vezes perdura por centenas e até milhares de anos, como também pelas quedas morais e pelo uso excessivo de tóxicos de forma duradoura. Poderíamos classificar essa destruição física como se fosse um bombardeio mental ou químico sobre o corpo fluídico que o iria desintegrando paulatinamente. André Luiz, em Libertação, também nos fala do retrocesso da forma. Citemos apenas um exemplo. Aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo formal? Esses casos de licantropia ainda não são tão chocantes quanto o da forma ovoide, que é realmente impressionante. Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz que pelos passes podemos substituir uma molécula doente por uma sã. Entretanto, se o beneficiado não se modificar mentalmente, ele retornará à condição doentia anterior. A lesão perispiritual se acentuará até a deformação, caso persistam os desregramentos físicos e mentais. É como uma ferida não tratada convenientemente, que corrói o corpo físico, como nos casos de lepra. Assim como temos os casos negativos, também temos os positivos. O equilíbrio espiritual, a higiene mental e a harmonia que impusermos em nossa vida, bem como o desejo do bem e a aquisição de conhecimentos, farão o trabalho de purificação do espírito. Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, cita uma das materializações que mais a impressionou. Foi aquela em que se manifestou São Geraldo Magela, transformando a penumbra da sala numa intensa claridade. Sua figura era deslumbrante pela paz e serenidade que transmitia. As palavras são pobres quando se trata de descrever as belezas espirituais. São sentimentos que não podem expressar. Roque Jacinto, em Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, também nos descreve uma cena bastante parecida quando, nos idos de 1963 a 65, Chico servia de médium em sessões de materialização. Emmanuel se apresentou iluminando o ambiente. Sua figura majestosa era radiante, mas principalmente na cabeça e no coração. A luminosidade era mais intensa.
Seu peito era como se fosse uma estrela cintilante. André Luiz também nos fala dos contatos com entidades superiores que se impõem não só pela sabedoria e amor, como também pela apresentação sublimada. Irmão Jacob, em seu livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, nos fala que um de seus desejos, ao encontrar-se na vida espiritual, era ver Bittencourt Sampaio. Um dia, essa pretensão foi atendida. Foi realizada uma sessão que poderíamos chamar de materialização, no plano espiritual, evidentemente. Sem médiuns apostos, meditação profunda, o ambiente foi se transformando, uma estrela foi surgindo e, ao se aproximar dos médiuns, foi ganhando a forma humana e Bittencourt Sampaio se fez presente. Foi uma cena emocionante, indescritível. Encontramos muitos exemplos semelhantes nos livros, mas esses bastam para confirmar os ensinos espíritas, no que se relaciona às condições variadíssimas do perispírito. Devemos acrescentar que o espírito necessita do perispírito para se identificar, já que ele, como vimos anteriormente, não possui forma, e dessa maneira, o que vemos não é o espírito, mas sim o perispírito. Concluímos aqui a primeira parte do capítulo 2. Na próxima semana, estaremos postando a continuidade do capítulo 2. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos.